Graça e paz, irmãos. Mais um culto, estamos aqui reunidos nesse dia, o dia que o Senhor fez. Não sei como foi seu dia hoje, não sei como tem sido essa semana até aqui, mas quero fazer um convite, reforçar esse convite, né? De você adorar o Senhor, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Nós estamos vivendo dias de ondas muito altas, de águas violentas, né? De tempestades, mas eu quero dizer a você que Jesus, Ele é capaz de andar sobre as águas, de trazer você para junto dEle. E o que a gente precisa fazer é simplesmente confiar, né? Eu não sei o que você está passando, eu sei que tem sido dias difíceis, mas vale a pena confiar no Senhor, vale a pena dar esse voto de confiança, que eu tenho certeza que Deus vai fazer valer a sua confiança. Ele tem cuidado de nós. E Ele nos convida a descansar, a lançar sobre as nossas ansiedades, a não estar ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida, né, do que nós precisamos. Que você conheça o Deus provedor, o Deus esperançoso, o Deus que dá esperança, o Deus que dá alegria, o Deus que consola, o Deus que cura. E que nessa noite você possa estar calmo dentro da sua tempestade. Que você possa ver Jesus no seu barco. E no momento certo a tempestade vai cessar. Vamos estar cantando Oceanos. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou secado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das
você possa ter o Senhor como seu pai, seu amigo. Que você ouça de coração aberto o que Deus tem para a sua vida através da sua palavra. Deus te abençoe e um bom restante de semana, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Uma boa noite aos meus queridos. Neste momento, com muita alegria no coração, de poder estar expondo mais uma vez a palavra do nosso Deus, que é alimento para a nossa alma. E aí no conforto do seu lar, talvez no seu trabalho, não sei onde que você está nesse momento, mas onde você estiver, prepare o seu coração para receber essa porção que o Senhor tem para ti, para mim, nesta noite. E que se nós assim o atentarmos, o Senhor falará aos nossos corações. Nós precisamos preparar o nosso coração, convidar o Espírito Santo para nos ensinar naquilo que realmente é preciso para a nossa alma. Eu gostaria, antes de tudo, orar com os amados. Querido Deus eterno, Pai do céu, neste dia, Senhor, nesta hora, eu quero te agradecer, meu Pai, pelos teus grandes feitos na nossa vida, por ter, Senhor, nos conduzido até aqui mais uma vez, por poder, Senhor, ter mais uma chance, Pai, de aprender da tua palavra. Nesta hora, Senhor, eu peço ao teu Espírito Santo que nos conduza, Senhor, no aprendizado da mesma, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido e obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nesta noite eu quero falar com os irmãos a respeito de alegria. O tema da nossa reflexão é alegria, remédio que cura. Então nós estamos vivendo em tempos em que nós estamos precisando de remédio, de cura e de alegria, né? A alegria, ela traz isso para a nossa alma. Ela é remédio para a nossa alma. É a palavra de Deus quem nos ensina a esse respeito. E é até meio assim contraditório, né? Meio cômico nós falarmos sobre alegria nos dias de hoje. Mas nós podemos sim, através do nosso Deus, a palavra do nosso Deus, os ensinamentos do nosso Deus, da alegria que a palavra de Deus diz que vem do Senhor, nós podemos sim falar sobre alegria, expor a alegria do Senhor, viver a alegria, ensinar ao mundo que a alegria do Senhor ela é real e ela é possível. Porque a nossa alegria, ela não está condicionada a coisas, a momentos, a objetos, a bons acontecimentos, mas a nossa alegria, ela está condicionada a um Deus vivo, fiel e verdadeiro, que na sua palavra também nos garante que a nossa alegria, ela vem do Senhor. E no livro de Provérbios, capítulo 17, o versículo 22, é um versículo que diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. Um coração alegre é um bom remédio. Algumas traduções vêm dizer que um coração alegre, ele constitui um bom remédio, ou seja, ele cria, ele forma, ele estabelece, ele organiza uma alegria que não está condicionada a coisas ou a situações. Mas essa alegria, ela traz cura para as nossas dores, para as nossas enfermidades. E é interessante observar nesse versículo, quando ele diz que a alegria é remédio para o nosso coração, para a nossa alma. Mas também ele vem dizer que a tristeza, né, o espírito triste, ele adoece os ossos, ele adoece o nosso corpo físico, ele traz, né, algumas enfermidades não benéficas aos nossos ossos, ao nosso corpo. Então,
É por isso que nos tempos em que vivemos, mais ainda, se ouve falar muito de pessoas que estão enfermas, né, que estão depressivas, que estão tristes, angustiadas, e muitos até são levados a tirar a sua própria vida. Isso não está sendo visto somente no mundo afora, mas até dentro da própria igreja, as pessoas estão sendo acometidas por esse espírito de tristeza e estão sendo aí adoecidos. O coração alegre, ele é saudável, mas o de espírito abatido, ele desenvolve muitas doenças no corpo. Nada estraga mais a saúde do que o pesar, a preocupação contínua, a ansiedade, o medo, o mau humor, o ódio e a maldade. O fim dessas coisas é a morte. É por isso que muitas pessoas tiram a sua própria vida, porque todas essas coisas, elas levam a pessoa à morte, muitas vezes a morte física, e outros, né, por sorte, a morte espiritual, onde oferece ainda aí uma chance de ter uma mudança na sua vida. Então, devemos nos livrar desses agentes prejudiciais à nossa saúde. E a Bíblia, ela é o nosso manual, ela é a nossa receita de cura para essas enfermidades. E eu poderia usar alguns nomes, algumas pessoas que viveram isso nas suas vidas e que tiveram, né, as suas vidas assim curadas pelo poder da palavra de Deus. Mas hoje eu quero usar, né, um nome, o qual eu me espelhei para essa reflexão, o qual eu tirei lições preciosas para a minha vida, que é a vida de Ana. Lá em 1 Samuel, começa narrando a história da família de Elcana, né, e de Ana, Penina, que viveu na cidade de Ramá. Eu não vou ler, mas eu vou narrar assim rapidinho essa história para que a gente possa tirar algumas lições. Então, Elcana e Ana e Penina formavam uma família. E a Bíblia conta que eles tinham, todos os anos, eles subiam a Siló para prestar um culto ao Senhor, para adorar ao Senhor. E Penina, ela tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E nessa ida a Siló, nesse encontro, aconteciam algumas coisas que traziam muita tristeza ao coração de Ana. As chateações, o desejo de ter filhos, de ter a sua madre, né, ali produzindo filho, os insultos de Penina por ter filhos, e causava muita tristeza no coração de Ana. E Ana foi abrigando essa tristeza no seu coração, e todos os anos ela vivia essa chateação. E chegou um ponto, a Bíblia diz que eles sentavam-se à mesa, porque eles levavam os elementos ali que eles iam cultuar, sacrificar, e parte desses elementos ele dava, né, em sacrifício, e parte ele retinha para alimentar a sua família, naquele período em que eles estivessem ali. E a Bíblia também diz que Elcana servia a Penina com seus filhos, e que servia também a Ana, e que por sua vez, Ana, ele dava uma porção dobrada para Ana. Mas mesmo assim, isso não era suficiente para tirar a tristeza do coração de Ana. Ana continuava triste, magoada, ferida, angustiada. E aí o que acontece? Ela não comia, ela não se deliciava, ela não se alegrava, ela não se deleitava com aquela parte, ainda que seja uma parte maior. Ela não se alegrava, porque o seu coração estava triste, a sua alma estava doente, a sua alma estava profundamente angustiada. E aí
Eucana, querendo consolá-la, pergunta: por que estás triste? Por que choras? Porque ela só chorava, né? Na reunião, ela só chorava, por causa do que ocorria a ela. Ele pergunta: por que choras? Tu sabes que eu te amo. E ele pergunta para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas isso não importava, isso não era suficiente para Ana. Ela vivia ali num contexto que aparentemente, aos nossos olhos, era um bom contexto, era um bom lugar. Ela era a esposa amada, ela tinha a porção dobrada, ela tinha a atenção do marido voltada para ela, declarações de amor feitas a ela, mas isso não era, né, o motivo que ela gostaria de ter, para ela poder ter o seu coração curado. E aquilo foi gerando no coração dela uma dor, uma angústia, que foi matando a sua alma aos poucos, né? Porque eu acredito que quando nós estamos angustiados, tristes, nós não podemos fazer o contrário no coração do outro, que está próximo de nós. O que nós passamos é a mesma mensagem que existe dentro de nós. Então, eu não acredito que Ana poderia fazer Eucana feliz, porque ela não era feliz. Então, mesmo diante de tantas declarações de amor, ela não podia fazê-lo feliz, porque lhe faltava aquilo que realmente era o anseio do seu coração. E aí Ana, não contente com essas coisas, né, como é a palavra do nosso Deus, é o nosso bálsamo, é a nossa fonte, né, de ensino, é a nossa riqueza, é aquilo que nos transforma, que nos lapida, é aquilo que nos faz rever as situações, é aquilo que nos traz realmente o remédio para a nossa alma. Mas para que haja isso no nosso coração, nós precisamos nos debruçar, nos deleitar dessa palavra. Porque só saber que ela existe não é suficiente para mim, não é suficiente para que eu mude alguma situação na minha vida. Mas a palavra de Deus, ela é suficientemente capaz, ela é poderosa para transformar as situações que nós identificamos como algo não satisfatório, como algo que nos traz infelicidade, como algo que não nos torna pessoas acomodadas, ou seja, satisfeitas diante da presença do nosso Deus e de nós mesmos, porque nós precisamos, né, ter essa alegria, nós precisamos ter essa satisfação na nossa vida, porque senão não flui na nossa vida espiritual. E a palavra de Deus vem nos ensinar através desta mulher, que ela pode, né, realizar coisas grandiosas na nossa vida, né? O salmista diz que é do coração que procede as saídas da vida, que tudo que nós temos que guardar, nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede. Então é do nosso coração que brota todas as coisas. Se eu quero ter uma vida alegre, eu tenho que regar o meu coração com a alegria que vem do Senhor. Se eu quero ter qualquer outro sentimento, eu vou buscar viver esse sentimento. Mas eu preciso, principalmente nos dias de hoje, em que o mundo precisa ser curado da tristeza da alma, eu preciso transferir esse sentimento de alegria, não condicionar a coisas, mas a alegria que vem do Senhor, que é capaz de mudar o meu ânimo, a minha vida. E Ana, diante de toda essa situação, ela não se sentia confortável, e aquilo trazia grande amargura ao seu coração. E chegou um momento, aqui diz a palavra de Deus, no 1 Samuel 1:9, que diz que depois que eles comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Preste atenção, Ana não comia, ela só chorava. Mas depois que todo mundo comeu, ela esteve ali, fazendo companhia. Ela não fez birrinha de sair,
Mas ela ficou ali, mesmo com seu coração angustiado, né, ela ficou ali. Mas diz que depois que eles comeram, né, ela se levantou. E nessa ocasião, o sacerdote Elias estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ou seja, ela se levantou da mesa, o qual eles estavam se servindo com o alimento, e ela foi até o templo do Senhor. E a Bíblia conta que ali ela se derramou. Versículo 10 diz que ela, com a alma amargurada, ela orou ao Senhor e chorou muito. Ela continuou chorando, derramando o seu lamento ao Senhor. No versículo 15 diz que ela era uma mulher angustiada. No versículo 16 diz que ela era uma mulher com grande ansiedade e aflição. Então note que o espírito dessa mulher estava muito doente, estava muito enfermo. E ela precisava de ser, né, assim, ter uma virada na sua vida, porque ela não poderia viver dessa forma. E aí ela toma algumas atitudes que nos ensinam, através do seu comportamento, algumas coisas muito importantes para a nossa vida, para o nosso viver diário, e traz como lição para nós. No versículo 9, Ana se levantou, ela tomou uma posição. Então, diante de uma situação de tristeza, de angústia, diante de uma insatisfação, nós precisamos tomar uma atitude, para que, como diz lá em Hebreus, para que nós não criemos em nós uma raiz de amargura. Né? Porque quando nós alimentamos a tristeza, quando nós alimentamos um sentimento desse tipo, nós criamos raiz de amargura no nosso coração. E aí nós passamos a ser pessoas amarguradas. E Ana não estava contente com essa situação. E ela se levanta. Ela tomou uma posição para sair dessa situação. O versículo 10 diz que ela orou ao Senhor. Ela derramou o seu lamento. Ela foi à presença do Senhor para ser ouvida pelo Senhor. Ela faz um voto ao Senhor. Ela diz para o Senhor: Senhor, se tu atentares, se tu achares graça, né, no versículo 11, se tu achares graça a tua serva, se tu abrires a minha madre, se tu me deres um filho, fruto do meu ventre, eu vou te dar esta criança, para que ela viva toda a sua vida na presença do Senhor, para que ela te sirva em toda a sua vida. Então ela fez um voto ao Senhor. Versículo 18, ela encontra o favor do Senhor e alcança a sua bênção. Com o derramar do seu coração, com o seu lamento, com a sinceridade do seu coração, ela alcança o favor do Senhor. Ali ela já havia engravidado? Não, mas ela tinha certeza, no seu coração, no seu ser, que o Senhor havia respondido, que o Senhor havia ouvido a sua oração. Uma outra coisa que Ana fez, ainda no versículo 18, ela volta ao lugar da festa, do banquete, e come. Já mudou a sua situação. Quando nós estamos tristes, muitas pessoas, a primeira coisa que acontece é a perda do apetite. Outros comem desordenado. Mas, normalmente, nós perdemos o apetite, nós não queremos comer. E uma das coisas que me leva a crer, a princípio, que Deus ouviu a oração de Ana, é que ela voltou a ter fome. Ela comeu, ela se serviu. A outra coisa, ainda no versículo 18, é que a sua aparência deixa de ser triste. A sua aparência deixa de ser triste. Isso significa que a tristeza deu lugar à alegria. Não porque Ana já havia recebido naquele momento o seu filho. Não porque naquele momento ela já estava grávida. Não, mas porque ela tinha certeza, como eu já falei anteriormente, que o Senhor havia respondido, que o Senhor havia enchido o seu coração de um sentimento diferente daquilo que havia anteriormente. Então ela já pôde
ter o seu coração alegrado. Ela já pôde sentir a alegria do Senhor no seu coração. É como nós acabamos de falar no início, que a alegria nossa, ela vem do Senhor. Neemias 8:10 diz que a nossa alegria vem do Senhor. A Neemias, diante da tristeza que eles viveram, né, da notícia da destruição de Jerusalém, ele diz ao povo: vão, comam, bebam, vivam normalmente, porque a nossa alegria não está condicionada aos acontecimentos, ela está condicionada ao Senhor, a nossa maneira de viver, a nossa busca. Então, resumindo, a nossa alegria, a verdadeira alegria, aquilo que nos satisfaz e que nos leva a viver uma vida alegre, independente das circunstâncias, ela vem do Senhor. Pode cair o mundo em nossa volta, mas existe algo dentro de nós que nos motiva a prosseguir, que é a alegria do Senhor. Então, um coração alegre, ele adora ao Senhor, independente das circunstâncias. Muitas pessoas acham que a alegria é ter um sorriso estampado no rosto 24 horas. Não, muitas vezes essa alegria, ela é expressa pela nossa própria alma, pelo nosso coração. A Bíblia diz que a alegria, ela formoseia o nosso rosto, é verdade. Nós sentimos vontade realmente de sorrir, de aformosear o nosso rosto com um sorriso. Mas a nossa alegria verdadeira, ela está dentro de nós. Ela está no nosso coração. Então, esse sorriso, ele nada mais é do que a expressão daquilo que está dentro de nós. E o que está dentro de nós? É a alegria do Senhor. É a alegria que vem dos céus. E adorar ao Senhor, como Ana, assim, o adorou, implica em obedecer. Ela cumpre o seu voto, mas a Bíblia não relata que ela voltou a ter tristeza. Muito pelo contrário. Ana passou a ter o seu coração, o desejo de ir todos os anos. Ela quis mais. Se antes ela não queria, por conta daquilo que ocorria, que entristecia a sua alma, ela passou a ter desejo. Eu acredito que ela vivia assim, torcendo para chegar o dia da festa, para ela poder ver o seu filho, para ela levar presentes para o seu filho. Então, para voltar à casa do Senhor, onde antes ela não tinha prazer de voltar à casa do Senhor. Ela não tinha prazer de ir à casa do Senhor, por conta das coisas que aconteciam. Meus amados, quando nós não temos a alegria do Senhor no nosso coração, nós não temos a alegria de estar na casa do Senhor. Nós não temos a alegria de estar na presença do Senhor. Se porventura nós sentimos essa tristeza na alma, nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor, porque eu posso afirmar e confirmar com estes acontecimentos da vida de Ana, que a casa do Senhor passou a ser o lugar onde ela mais desejava estar, porque ali estava também o seu filho. Além, da presença do Senhor, que eles o adoravam, mediante o sacrifício, eles também reviam, o seu filho. Podiam abraçar, podiam beijá-lo, podiam dar presentes, ela fazia roupinhas, para levar ali para o seu filho. E diante dessa situação, já produzida pelo próprio Deus, eu achei interessante e falou muito ao meu coração, no capítulo 2, onde Deus, com sua infinita graça e misericórdia, ele gera no coração de Ana um louvor, um cântico de gratidão a Deus. E aqui nesse cântico, Ana poderia começar agradecendo ao Senhor pelo seu filho, por a sua vida ter tomado um rumo diferente, entrado nos eixos daquilo que realmente era o desejo do seu coração. Mas Ana fez algo muito melhor.
E é algo que nós precisamos fazer para termos esse mesmo desejo, esse mesmo anseio, essa mesma necessidade de buscar a face de Deus no santo lugar. Ela começa orando ao Senhor, ela ora ao Senhor com esse cântico, depois de ter recebido do Senhor essa benevolência, depois de o Senhor tê-la agraciado com este presente tão desejado, ela começa dizendo assim: meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Tudo é direcionado ao Senhor. E ela continua dizendo: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. É assim que ela começa exaltando o nome de Deus, é assim que ela começa adorando o nome de Deus, não por aquilo que ela recebeu, mas porque ela reconhece que a sua alegria, que a sua força, que o seu contentamento, que a satisfação da sua vida estava condicionada ao Senhor, somente ao Senhor, não por a sua oração respondida, mas por o Deus que respondeu a sua oração. Ela diz: não há ninguém santo como o Senhor. Oxalá se os cristãos tivessem como primazia no seu coração essa exaltação ao Senhor, tendo a certeza daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina, que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, enquanto Ana esteve somente lamentando, chorando, ano após ano, o seu espírito ia somente perecendo e angustiando, a sua alma estava enferma. Então, quando ela passou a derramar-se diante do Senhor, colocar a sua necessidade, reconhecendo que não era Eucana, que não era a vizinha, que não era o parente, que não era a sua condição financeira, que iria lhe condicionar o desejo do seu coração, aí sim, ela foi a pessoa certa. Que nós possamos, como filhos de Deus, colocar diante do Senhor as nossas necessidades, aquilo que perturba o nosso coração, a nossa alma. Muitas vezes eu aprendi também, fiquei pensando que Ana estava diante de um banquete e ela recebia a porção dobrada, ela era beneficiada dessa forma, mas ela não se alegrava. Eu pude também refletir que hoje nós temos a oportunidade de estar diante do banquete do Senhor. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Nós temos Bíblias em casa, nós temos a palavra do nosso Deus exposta por todos os lados. E muitas vezes, com a tristeza da nossa alma, por não compreender que essa alegria, ela vem do Senhor, nós perdemos a oportunidade de banquetear, de estar nos servindo daquilo que o Senhor nos proporciona como alimento para a nossa alma, como uma porção dobrada do Espírito Santo em nossos corações, porque a palavra de Deus é a própria vida para nós. E Ana, depois que ela entendeu isso, que ela não precisava mais viver aquela situação, que tinha cura, que tinha uma solução para o seu problema, ela foi até a fonte certa e ela abriu seu coração e o Senhor o atendeu. Irmãos, nós só vamos ter a nossa vida mudada, pautada nessa palavra, quando nós nos dermos essa oportunidade de conhecer a Deus como de fato Ele é. Quando nós tivermos a atitude de Ana, de exaltar o nome do Senhor e não exaltarmos aquilo que Ele pode nos dar. E nós precisamos urgentemente correr para os braços do Pai e buscar essa alegria que vem do Senhor para curar a nossa alma, para que nós tenhamos um coração alegre, onde nós podemos transmitir
a nós mesmos, né, porque nós precisamos dessa alegria, e às pessoas que nos cercam. E para que nós tenhamos a satisfação de viver o novo de Deus todos os dias. Então, a nossa alma precisa ser curada com esse remédio espiritual. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conceda todos os dias, debaixo da sua vontade, a sua vontade permissiva de termos mais uma chance, de fazermos esses reparos que nós precisamos, para que a nossa alma tenha a satisfação de estar diante do Senhor e para que as pessoas possam ver em nós a alegria do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Está orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor assim o fez chegar até alguns dos nossos irmãos, amigos, que o Senhor esteja assim com tua infinita graça e misericórdia, transbordando, Senhor, no coração daqueles que estarão ouvindo, Senhor, uma palavra simples, mas eu creio que o teu Espírito, Senhor, pode transformar, ó Deus, em algo grandioso, para que vidas sejam transformadas e que o Senhor coloque, Senhor, a alegria do Senhor no nosso coração. Obrigado, Deus, por mais um dia e nos abençoe, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Torre forte é o nome do Senhor. Vamos continuar louvando a nosso Deus com esse hino de alegria, né, o Salmo 126. Que na sua casa você possa declarar, profetizar as bênçãos do Senhor. Ainda que seja difícil, e está muito difícil, mas para o nosso Deus não há nada impossível. É Ele quem nos dá alegria, nos dá força. Então louve ao Senhor com alegria na sua casa. Salmo 126. Meus lábios é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos.
já se alegre com o que Ele vai fazer na sua vida. E receba em nome de Jesus a alegria e a esperança. Que todos nós possamos continuar crendo nesse Deus, que ainda que seja difícil, não deixa de ser Deus. Que você possa continuar de coração aberto para receber o que o Senhor tem para derramar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.